Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Eu vou transmitir agora a liturgia referente ao dia 3 de outubro de 2022, segunda-feira. É o dia em que se comemora a memória dos beatos André e Ambrósio, presbíteros e mártires. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha e no rito da celebração temos o prefácio comum ou dos mártires e o ofício da memória. Antífona da entrada. Pelo amor de Cristo, o sangue dos mártires foi derramado na terra, por isso a sua recompensa é eterna. Oração do dia. Deus de misericórdia, aumentai em nós a fé que, conservada à custa do próprio sangue, glorificou vossos mártires bem-aventurados André, Ambrósio e companheiros. Dai-nos também ser santificados pela vivência da mesma fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos do 6 ao 12. Irmãos, admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo, e de terdes passado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excomungado. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Eu estou procurando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 111, versículos do 1º ao 2º, 7º ao 8º, 9º, 10º C, refrão 5º B. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. Suas obras são verdade, são justiça, seus preceitos, todos eles são estáveis, confirmados para sempre e pelos séculos, realizados na verdade e retidão. O Senhor se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos. O Senhor se lembra sempre da aliança. Vamos agora aclamar o Evangelho com um pequeno trecho do Evangelho escrito por João, capítulo 13. Versículo 34. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu vos dou um novo preceito, que uns aos outros vos ameis. Vos amei como eu vos tenho amado. Que uns aos outros vos amei como eu vos tenho amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas,
capítulo 10, versículos do 25 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Eles arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiveres gastos a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos entender um pouquinho mais esse texto com o livro Dia a Dia com o Evangelho de 2016. Vamos ver o que está dizendo aqui. Lucas 10, versículos do 25 ao 37. Um especialista em lei quer pôr Jesus à prova com sua pergunta. Pôr à prova aqui pode significar 2 coisas. Primeira, apanhar Jesus na resposta. Segunda, ganhá-lo para a classe rica. A pergunta é sobre a vida eterna. Os que não querem se comprometer com os irmãos, os que não querem se comprometer com o irmão necessitado, falam habitualmente da vida eterna. Jesus o puxa para a realidade desta vida. E ao contar a parábola do bom samaritano, força o especialista em lei a dar a resposta justa. O próximo do homem machucado é quem o acode, usando de misericórdia. Não faz nenhuma pergunta, entra logo em ação, não se deixa paralisar por nenhum tipo de preconceito ou obstáculo, nacionalidade, religião, ocupações urgentes. Jesus não teve muito trabalho com o doutor da lei, foi direto ao ponto. Vá e faça você também a mesma coisa. Gente, Jesus foi direto na fala com esse homem que foi até ele a fim de inquiri-lo, né? Vamos lá agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele colocou o título de Amarás, Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. Imagino o filho que se aproxima do velho. O pai lhe pergunta: pai, que devo fazer para receber a tua herança? Imagino também a resposta do pai: puxa vida, meu filho, eu ainda estou vivo e você já está de olho em minha herança? Por que você não deixa de lado a ideia da herança e aproveita meu
restinho de vida para me amar. Algo semelhante acontece neste evangelho. O doutor da lei faz a Jesus uma pergunta que tem como centro a ação. O que hei de fazer para receber uma herança, a vida eterna? Olha só, a vida eterna. Como pano de fundo, o velho conceito de que o céu se recebe como retribuição, uma espécie de pagamento pelo bem que fizemos neste mundo. Somos honestos, não matamos nem roubamos, damos aqui e ali uma esmolinha e ao fim da vida verificamos o saldo a nosso favor. A seguir, preparamos a fatura duplicata, o borderô, e cobramos a Deus o céu que merecemos. Pura contabilidade. E ai de Deus, se não pagar a sua dívida. Não é assim que muitos pensam? Quanta ilusão! Assim, diante da pergunta do doutor da lei, preocupado em ter a lista de boas ações que lhe permitiriam investir na eterna recompensa, Jesus responde com um imperativo direto: amarás. Sim, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Que susto leva o doutorzinho, né? O doutor da lei. Não é uma questão de fazer, mas é de amar. É um amor pleno, cabal, totalizante, que envolve a pessoa por inteiro, coração, alma, forças e mente. A pessoa arrastada para fora de si mesma, impelida pelo amor na direção do outro, onde Deus se encarna. Se analisarmos com atenção a vida dos santos, podemos ficar chocados por tudo aquilo que ali encontramos de comum. Fraquezas, indecisões, idas e vindas no caminho espiritual, explosões temperamentais, tempos de frieza e depressão. Mas há uma constante em todos eles: a decisão de amar. Uma caminhada excêntrica, centrífuga, saindo de si, abandonando suas preferências, esquecendo suas comodidades e vantagens, para trocar tudo pela moedinha do amor. Por trás de nossas boas ações pode haver vaidade, busca de aplauso, interesses pessoais, mas quando morremos para nós mesmos e nos deixamos moer e transformar em hóstias vivas, aí começamos a semear o amor. Orai sem cessar, irmãos e irmãs, no coração da igreja serei o amor, disse Santa Teresinha. Agora vamos à biografia de alguns santos do dia. Hoje, nesta data, 3 de outubro de 2022, que caiu numa segunda-feira, na 27ª semana do Tempo Comum, a igreja comemora os santos beatos André e Ambrósio, São Dionísio também, a Areopagita, Santa Maria Josefa Rossello. Eu vou passar aqui para vocês Santa Maria Josefa Rossello e São Dionísio Areopagita. Eu pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. Vamos lá, então. Santo do dia 3 de outubro, Santa Maria Josefa Rossello. Maria Josefa nasceu em Savona, em 1811. Desde pequena ela se destaca por sua piedosa atitude e sua religiosidade. Era uma pessoa de família pobre. Por isso, ao tentar ingressar numa congregação religiosa, foi-lhe negado esse direito, conforme o costume da época. Não tendo condições de pagar o dote, Maria Josefa renunciou provisoriamente à vida consagrada. Porém, o bispo de Savona teve a inspiração
de dar início a uma fundação religiosa e manda chamar Maria Josefa. Assim nasceu o Instituto Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia. As religiosas cuidavam da manutenção de um santuário e Maria Josefa decide então ajudar jovens seminaristas que não tinham condição financeira de custear seus estudos. Ela trabalha conseguindo benfeitores que ajudam esses jovens. A congregação também recolhe meninas de rua e meninos que viviam, meninas de rua e meninas que viviam da prostituição, oferecendo oportunidade de uma vida digna. Ela também visitava diariamente os doentes dos hospitais. Levava uma palavra de conforto, de consolo. Santa Maria Josefa levou uma vida totalmente dedicada aos pobres e mais necessitados. Outro santo do dia são Dionísio Areopagita, Areopagita. Os cristãos sempre sofreram intensas perseguições, chacinas e saques durante o transcorrer dos séculos, principalmente no início da formação da igreja, tanto que muitos dos escritos foram queimados ou destruídos de alguma forma. A memória da igreja, às vezes, tem dados insuficientes sobre a vida e a obra de santos e mártires de seu passado mais remoto por causa disso. Para que essas poucas evidências não se perdessem, ela se valeu das fontes mais fiéis da literatura mundial, que nada mais são do que as próprias narrações das antigas tradições orais cristãs preservadas pela humanidade. Interessante é o caso dos dois santos com o nome de Dionísio, venerados pelo cristianismo. A data de hoje é consagrada ao Areopagita, sendo o outro santo, o primeiro bispo de Paris, festejado no dia 9 deste mês. O Dionísio homenageado foi convertido pelo apóstolo São Paulo, Atos 17, versículo 34, durante a sua pregação aos gregos no Areópago. Daí ter sido agregado ao seu nome o apelido de Areopagita. O Areópago era o Tribunal Supremo de Atenas, na Grécia, onde eram decididas as leis e regras gerais de conduta do povo. Só pertenciam a ele cidadãos nascidos na cidade, com posses, cultura e prestígio na comunidade. Dionísio era um desses areopagitas. Nascido na Grécia, no seio de uma nobre família pagã, estudou filosofia e astronomia em Atenas. Em seguida, foi para o Egito finalizar os estudos de matemática. Ao regressar a Atenas, foi nomeado juiz. Até ele chegou o apóstolo Paulo, quando acusado ante o tribunal em que se encontrava Dionísio. Dionísio, ao assistir à eloquente pregação de Paulo, foi o primeiro a converter-se. Por isso, conseguiu para si inimigos poderosos entre a elite pagã que comandava a cidade. Foi então que São Paulo acolheu o Areopagita entre os seus primeiros discípulos. Logo em seguida, Dionísio foi consagrado pelo próprio apóstolo como bispo de Atenas. Nessa condição, ele fez muitas viagens a terras estrangeiras para pregar e aprender a cultura dos outros povos. Segundo se narra nessas jornadas, teria conhecido pessoalmente São Pedro, São Tiago, São Lucas e outros apóstolos, além de os registros antigos fazerem referência sobre ele na dormição e assunção da Virgem Maria, mãe do Filho de Deus. Em Atenas, seus opositores na política conseguiram a sua condenação à morte pelo fogo, mas ele se salvou viajando para encontrar-se com o Papa em Roma. Depois só temos informação do martirológio romano, no qual consta que São Dionísio Areopagita morreu sob a perseguição contra os cristãos no ano 95. São Dionísio Areopagita, Santa Maria Josefa Rossello e também os santos mártires Beatos André e Ambrósio, presbíteros, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai,
também do hebraico, El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele providenciará aquilo que você solicita se for para o seu bem. E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá. Como dizemos nós católicos, nós dizemos assim. E tem também Maranata, expressão com a tônica na penúltima sílaba, muito usada pelos nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, porque somos todos irmãos e cristãos. E o significado é o mesmo. Significa, vinde Senhor Jesus. É a segunda vinda de Jesus que nós aguardamos. Não sabemos quando, nem o dia nem a hora. Agora, quando ele voltar, haverá o juízo final, a parousia, o fim da história da humanidade. Será o juízo final. Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno, nesse julgamento de Jesus que virá com seus anjos. Olha, para nós termos o gozo eterno, a felicidade em plenitude, a visão beatífica de Deus, frequentar o novo Éden, o novo paraíso para sempre, temos que nos reconciliar com o Altíssimo, com Jesus, com o Espírito Santo, com a Santíssima Trindade, esse Deus único e trino. Vamos nos reconciliar porque Ele nos dá essa graça. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. E me dê a vida eterna, Senhor Jesus. Eu quero a vida eterna, meu Jesus.